A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um momento aqui de meditação para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou trazer uma palavra que fala de vaso. Você que é vaso de honra, você que teve um chamado do Senhor para cumprir um propósito, você que obedece esse chamado apesar das adversidades que se opõem contra ti. Você que reconhece que todo aquele que tem um chamado, ele não vai viver uma vida de conforto, meu irmão, minha irmã. Ao redor dele vai haver muita tribulação. Ele vai ser atacado de todas as maneiras. Eu quero te dizer que o vaso ele é apedrejado. Muitas vezes ele trinca de tantas adversidades. Aí o Senhor, que é o oleiro, ele vem, acaba de quebrar esse vaso, faz o pó de novo e molda um vaso novo. Ele sempre está te renovando. Amados, a missão daqueles que têm chamado do Senhor não é fácil. É um compromisso. E poucas pessoas nos dias atuais vão compreender o tamanho dessa responsabilidade. O Senhor Jesus, desde quando ele veio a ensinar os seus discípulos, teve que enfrentar muitas adversidades. E depois que Jesus subiu aos céus, e esses apóstolos, os discípulos ali ficaram com a missão, as coisas ficou muito mais difícil. Que a ira daqueles que não aceita a palavra como ela é, se levanta. E hoje é mais ou menos assim. Você quer andar na verdade, pregar a verdade, mas o mundo está tão banal, levando as coisas tão de qualquer jeito, que quando você quer andar no caminho reto, muitos querem te tirar desse propósito, porque você não nasceu sozinho, você não veio vegetado, você não veio de algo jogado na terra e nasceu. Não, você nasceu dentro de uma família. E aí começa a adversidade, que às vezes dentro dessa família você tem um chamado e a família não vai entender. Então o confronto contra você vai começar dentro da casa. E ali procede. Se você casa, às vezes a esposa ou o marido ou os filhos não vão andar no mesmo caminho. Não vão ver a palavra de Deus com a mesma santidade que você vê. E aí a guerra começa. E você não pode retroceder, você não pode recuar, porque é um chamado. Então, meu irmão, minha irmã, eu trago essa palavra para você que está enfrentando desafios, está enfrentando grandes lutas, tribulações dentro da casa, dentro do ministério, porque não vai faltar dentro do ministério pessoas querendo te afrontar, pegar tuas falhas, que você como ser humano, você não é perfeito, mas aí a pessoa, para encobrir a falha dela, ela quer revelar os seus, porque ela vê em você a justificativa para o erro dela, ou dele, né? O dela que eu estou dizendo a pessoa, tá? Não estou referindo a mulher ou ao homem. Quando eu citar ela, é a pessoa. Isso é homem e mulher. Então entenda que quando você aponta uma falha de uma pessoa no caminho de Cristo, não é que você está condenando, não é que você está julgando, não é, meu irmão. E as pessoas não entendem que você está alertando para ela andar no caminho certo para a salvação. Isso é o amor. Jesus ele veio aqui na terra expressar o amor, mas o amor de Jesus está baseado em quê? Ele te ama e ele quer a tua salvação. Então ele denuncia a tua falha que vai te levar para o inferno. Logo ele não está te matando, ele está apenas te alertando. E as pessoas não têm esse entendimento, principalmente aquelas pessoas que não querem ter compromisso com Cristo. Eles querem um Cristo assim: eu posso fazer tudo e Jesus me ama mesmo assim. Adultera espiritualmente, adultera carnalmente, adultera de todo jeito, prostitui de todo jeito, e mesmo assim diz que Jesus ama. Ele ama, e é por amor que ele veio, mas para parar com essas imundícies do mundo, para eu ganhar a salvação. Isso é o amor. Mas esse amor vai se retirar um dia.
e vai levantar o juízo de Deus. E quando o juízo se levantar, meu irmão e minha irmã, esse amor não vai interferir. A misericórdia não vai interferir. Não vai. O juízo de Deus é o último a se levantar, mas ninguém vai se opor. E aí ele vai pegar quem for. Então, para que esse juízo não venha sobre mim e sobre ti, é que Jesus veio falando para nós, ó, ande no caminho certo, ande direito, sai desse mundo perdido, afasta dessas coisas que não te trazem benefício nenhum, sai dessas conversações que te corrompem, porque o juízo vai vir, e amado, o juízo está próximo. A Bíblia nos revela, e os tempos estão sendo revelados, o juízo está chegando, o amor, a misericórdia vai ter que ceder o caminho para o juízo. Então que eu e você possamos aceitar essa misericórdia e esse amor de Jesus hoje. Para de ouvir conversações, para de andar no sistema e na moda do mundo. As pessoas estão se moldando ao mundo, mas falando de Jesus. Você falar de Jesus e viver para Jesus são coisas diferentes, meu irmão, minha irmã. É diferente. A pessoa que fala e vive para Jesus, você bate o olho e vê. A pessoa que fala de Jesus, mas vive para o mundo, você também bate o olho e vê. Que não tem nada de Cristo na pessoa. E Deus não vai te salvar porque você é bonzinho não, tá? Não vai nessa coisa que você, eu faço caridade, porque se for assim, os espíritas, os macumbeiros, feiticeiros, vai tudo ser salvo, viu? Não cai nessa armadilha do diabo, não. Não cai nessa armadilha de Satanás, não. Deus, ele vai te salvar pela obediência a ele, nada mais. A obediência, porque quando você obedece, você anda na presença. Você não questiona o que ele fala ou o que ele faz. Mas quando você fica arrumando confusão para querer servir um evangelho do teu jeito, a palavra de Deus não tem que se moldar a você. É você que tem que se moldar a palavra. A palavra de Deus não se rende a homem nenhum. Mas é o homem que tem que se curvar diante da palavra. Mas o que nós estamos vendo aí nos últimos dias é um absurdo. A Bíblia é que está sendo moldada aos moldes da pessoa. É o que a pessoa acha. A Bíblia não é achismo, meu irmão. A Bíblia é uma realidade. Não vamos cair nessa armadilha do diabo de que tudo está perfeito. Não. O próprio Jesus falou, não vos conformeis com este mundo. Não andeis segundo eles, porque eles estão andando desvairadamente de qualquer jeito e falando em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa te dar discernimento, visão, entendimento, abrir o teu entendimento para você sair dessa cegueira satânica, essa cegueira do diabo, assim como foi feito com Sansão. Tiraram a visão dele porque ele brincou com o sagrado e foi se envolver com coisas profanas. Esse espírito da cegueira espiritual está atacando as pessoas hoje dentro da igreja. As pessoas estão dentro da igreja, mas cegas. Não tem visão, não tem entendimento. Entra na igreja do mesmo jeito que estava no mundo e sai. Tem gente entrando na igreja segurando a mão do adultério, da prostituição. Entram na igreja segurando a mão da mentira, de braços dados com a mentira, com o engano. Você pode enganar o homem, pode enganar a mim, pode enganar o pastor ou o pregador, qualquer um, mas não engana a Deus, porque ele conhece nós de dentro para fora. Deus, ele sabe, aquilo que você fez mais escondido na sua vida está diante dos olhos de Deus. Não caia nessa armadilha de Satanás, meu irmão, minha irmã. Vamos viver o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, ele não anda com essa facilidade que se vê aí. Muita prosperidade, não caia nisso. Deus, ele dá prosperidade, mas ele não te dá conforto.
Quando você estiver próspero e estiver vivendo conforto aqui na terra, alguma coisa está errada. Mas claro que é prazeroso, quem é que vai falar que está errado? Prazeres terrenos. Não se esqueça que na época de Faraó, eles eram as pessoas mais sucedidas do mundo. Pessoas de muito dinheiro, muito poder. E hoje em dia, com a teologia da prosperidade, só Jesus na causa, né? Se Jesus não der dinheiro, não é Jesus. A Bíblia não mostra nada disso, meu irmão, minha irmã. Larga a mão de ser crente trouxa. De ficar crente... Como é que faz? É o crente marionete. Ele é conduzido para onde quer pelo Satanás. O Satanás fala na boca dele a hora que quer. E ele vai se entregando, o crente vai se entregando, sabe? A essa ação do diabo. Ele é marionete na mão do diabo. Entendeu? E assim ele vai viver na vida. E falando em nome de Jesus. Você pensa que o diabo também não fala em nome de Jesus? Você pensa que o diabo também não teme a Deus? A Bíblia vai relatar em várias passagens da Bíblia que onde Jesus chegou que tinha endemoniado, eles se prostraram diante de Jesus. Eles tremiam e temiam. O diabo, os demônios. Tem mais temor a Cristo do que muitos crentes aí. É, verdade. Isso está na Bíblia. Se você não sabe disso, vai ler a Bíblia, viu? Vai ler a Bíblia para você saber que esse sistema que está sendo levado aí, que pode tudo. Pode tudo. Tudo que o mundo der, a gente ponha e leva para dentro da igreja. A igreja veio no mundo, mas o mundo não pode vir para dentro da igreja não, tá? A igreja veio para transformar aqueles que querem ser transformados. Em nome do Senhor Jesus. Portanto, se você tem um chamado, obedeça. Obedeça. Porque senão vai chegar naquele dia do juízo, meu irmão. Você sabe o que virá em cima de você, tá? Vamos ler um texto aqui. No livro de 2 Timóteo. Eu vou ler só uns dois textos aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. O capítulo 21, meu irmão, ele destrincha essa questão do vaso. Que ele diz assim, vou repetir: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para boa obra. Mas destas coisas o quê? O que é um vaso de desonra? Amado, o vaso de desonra é aquele vaso que tudo que ele faz é profano. Ele é um vaso também. Mas ele fora da igreja, ele adultera, ele se prostitui. Ele fora da igreja, ele só conversa conversas maliciosas, conversa com segundas intenções. A mente dele só tem sujeira, pornografia. Ele mente, ele ofende, ele vive em discussão, ele vive em confronto com as pessoas. Isso é vaso de desonra. Desonra. Agora veja que ele diz assim: mas se, preste bem atenção, se alguém se purificar destas coisas. O que é purificar, meu irmão? Se você se purificar dessas imoralidades, você será vaso de honra, santificado e idôneo, para que o Senhor possa te usar na boa obra. Amém? Aqui, nesse texto, faz a diferença do vaso de desonra e do vaso de honra. O vaso de desonra
já está definido que ele caminha a passos largos para o inferno. A passos largos. O vaso de honra que se purifica dessas coisas, ele será usado em toda boa obra de Deus. Agora você saiba que esses vasos de desonra aí, eles vão querer também te derrubar. Que os vasos que não honram Cristo, eles querem derrubar os que honram. Ao invés de se aliar e se juntar para também ser vaso usado, eles vão tentar te derrubar. Porque aquele que não quer a salvação, ele também não quer que você vá. Assim é a ação do diabo. O diabo não será salvo. Ele não tem salvação, ele já está condenado desde o princípio. Por isso que ele não quer a sua salvação. Ele vai usar de todos os meios para você ir para o inferno com ele. Aí ele vai dar o que você quer, ele vai te dar conforto, que essa é a corrupção da carne humana. Aí ele vai te dar conforto, te dar dinheiro, te dar carro, te dar tudo, porque daí você relaxa. Deus está me abençoando, não é? A Bíblia vai dizer que existe um Deus do dinheiro chamado Mamon. Ele te dá de tudo para você pensar que é o Deus de Israel e não é. Jesus vai citar esse demônio uma vez na Bíblia. Mamon. Ele é o Deus do faz-me rir, daquilo que atrai o ser humano, que faz você gostar. Eu não estou dizendo que Deus não te dá prosperidade, te dá dinheiro, te dá riqueza. Ele dá. Mas tudo dentro de um critério de obediência. Isso não pode te corromper. Deus te dá. Ele te prospera financeiramente também. Só que isso faz você, quanto mais você prospera, mais você anda no caminho de Cristo. Você não muda a tua postura, você não muda a tua aparência, você continua sendo simples e humilde. Isso que define o cristão bem-sucedido. Agora, quando você começa a calçar a sandália da soberba, o orgulho, os ornamentos da realeza, né? Aquelas coiseiras todas, blá blá blá. Deus odeia soberbos. Sabe o que é soberbo? Aquelas pessoas orgulhosas. Aquelas pessoas que estão no meio de gente humilde, ela quer se aparecer mais do que os outros. Deus não se agrada dessas pessoas. Muito pelo contrário. Se você tem uma condição financeira elevada e você vai para um lugar onde tem gente humilde, você também se faz humilde para entrar no meio deles. Agora, se você chega lá, todo cheio de pose, isso é altivez. Isso é o homem e a mulher altivos. Deus não se agrada disso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra faça você refletir. Faça você meditar se você é vaso de honra ou vaso de desonra. Todos nós fomos vasos de desonra em algum momento. Só que hoje nós buscamos a santificação, a purificação para ser usado pelo Senhor Jesus. Amém? Se você se santificar, se purificar das imoralidades, das mentiras, das coisas do mundo, será vaso para a honra e glória do Senhor. Agora, se você é aquele que vai na igreja, só vai na igreja, não vai para Cristo, mas vive no mundo da mentira, do engano, da prostituição, do adultério, todo tipo de imoralidade verbal. Você sabia que tem a prostituição verbal? Quando você fala palavrão, é prostituição verbal. Você sabia que existe a prostituição mental? Quando você fica pensando em situações de imorais, prostituição mental, prostituição verbal, prostituição no olhar. É quando você fica olhando para outra pessoa e desejando ou dando brecha para algumas coisas. Em tudo, a prostituição não está só no ato. O ato é a consumação de tudo que já veio antes. Do pensamento, do olhar, do falar, né? De dar brecha para o diabo entrar, e o diabo entra e ele vai concluir o que ele quer. Quando o diabo entra e ele conclui o que ele quer, aí você vai para a cama com o homem ou com a mulher, que você tanto pretendia, mas o diabo está trabalhando em cima disso para que haja consumação. E aí você comete o adultério contra o seu marido, contra a sua esposa e contra Jesus. Porque você é considerado noiva de Cristo. Quando você entra nessa situação de prostituição, você não traiu somente ou o namorado, ou a esposa, ou sei lá quem for, o marido, mas como traiu também Jesus. E você acha que você vai ser salvo? Se você não mudar esse estilo de vida?
Você acha que o amor e a misericórdia vai dar conta de limpar essa sujeira no dia do juízo, se você não começar o processo agora? Convenhamos, né? Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de ficar ponhando panos quentes em cima de coisas imundas, e vamos falar a verdade. Por falta de falar a verdade é que as igrejas estão aí sendo na boca de todo mundo aí, porque a profanação está subindo até no púlpito. Pastores em adultério, mulheres que pregam a palavra em adultério. Que isso? Que absurdo é esse? Pastores que sabem que no meio do rebanho tem ovelhas com a lã suja e não vai tentar lavar essa ovelha e pedir uma mudança, tosquiar essa ovelha para nascer lã nova. O Senhor chama esses pastores de covardes. Na igreja de Tiatira, o Senhor Jesus chama a atenção da liderança. Ele diz: porém eu tenho contra ti, porque está deixando Jezabel contaminar toda a igreja com prostituição, com imoralidade. Então o primeiro erro não está no meio do povo, está na liderança. Ou será que você não lê esse texto, né, meu irmão? Você que é pastor, você que é líder. Jesus não chamou a atenção da igreja, ele chamou a atenção da liderança. Só que ele sabia as pessoas que estavam ali ainda firmes ali com ele. Havia poucos ali ainda que estavam firmes com Jesus. Preste atenção. Não seja pastor covarde, não. Prega a palavra do jeito que ela... E não importa, não fique escolhendo texto, não. Ela é dura, ela tem que ser dura. Porque a palavra ela tem que impactar a pessoa, para ela decidir se ela muda ou não muda. E não caia nessa porque é parente, porque isso, porque aquilo, não. O evangelho ele começa dentro de casa. Os que não aceitar, não esquenta a cabeça, não tá recusando você. Está recusando a palavra, o que é pior. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo te dê ousadia, te dê autoridade, que você não tenha medo da verdade. Que se precisar falar, você fala. Doa quem doer. Mas você foi chamado para ser vaso de honra. Vaso de honra. Ainda que todos te deixarem, você tem que continuar no seu propósito, para aquilo que você foi chamado. Deixa-os ir. A palavra de Deus fala: aqueles que quiserem ir, deixa-os ir. Vai embora. Esquenta a cabeça não, descansa seu coração. Às vezes dói na gente, claro que dói. Porque ninguém quer ver ninguém indo para a perdição achando que está na salvação. Mas se não querem dar ouvido, paciência. Você está pensando que Paulo, todo mundo andou com ele? Teve pessoas que abandonou Paulo. Jesus foi abandonado. Pessoas, quando ele pregou, foram embora. Naquele tempo, imagina agora. Você pode perder a sua esposa por causa do evangelho. Você pode perder o seu marido por causa do evangelho. Você pode perder seus filhos por causa do evangelho. Mas não perca Jesus por causa de ninguém. Faz isso não. O Senhor Jesus disse que aquele que deixar pai, mãe, filho, filhas por Cristo receberá 100 vezes mais. Ele não está dizendo para você abandonar. Mas se eles te deixarem, porque não querem andar, porque o caminho de Jesus, andar no caminho de Cristo é difícil, não é essa facilidade tem aí, ninguém quer dificuldade. O caminho de Cristo é difícil de caminhar, porém se parecer alguém oferecendo facilidade, as pessoas vão atrás do conforto e abandonam você. E ainda te chama de trouxa ainda. Chama você de besta, de bobo. Acha que você tá doente, que esse evangelho não é mesmo assim. Isso aí é coisa do... Essa Bíblia aqui muita gente entende que ele é antigo. Não tem nem Velho nem Novo Testamento. A nossa obrigação é, enquanto vivo, tentar alertar até que Jesus venha. Depois que Jesus vier, a Bíblia fala: aí vereis a diferença entre o justo e o ímpio. A Bíblia que está falando, meu irmão. E eu creio na Bíblia. Eu não creio no homem, não creio na mulher, eu não creio em ninguém. Eu creio na Bíblia.
ela disse, então é verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que o Senhor Jesus derrame dentro da tua casa um espírito de paz, de amor e de entendimento, de visão daquilo que é verdadeiro. Ainda que não seja fácil, mas tem que ser aceito porque vem de Deus. Se você é um homem, uma mulher de Deus, ou se você é uma família na presença do Senhor, se unam em oração e siga, né? Eu vou usar um termo assim. No mundo do futebol, né, aquele que está lá na primeira ponta da tabela diz para os outros, siga o líder, não é verdade? Pois siga o líder da tua casa, que é o sacerdote, que é aquele que conhece a palavra, aquele que sabe. Porque ele segue o líder maior, que é Jesus. Se você é homem de Deus, é o sacerdote da sua casa, ande na direção de Deus. E que você vai ser confrontado, e que as pessoas que estão ao seu redor saiba compreender isso e te ajudar nos momentos difíceis. Não como muitos fazem, né? Tem muita gente que, quando vê um servo de Deus passando por dificuldade, eles querem acabar de matar ou fugir de perto. Uns não abrem nem a boca para poder defender você. Não. São uns crentes estranhos. Em vez de vir em defesa do irmão, eles vão caçar um meio, talvez até de acusar mais ainda. Mas Deus é justo, Deus está vendo todas as coisas. Eu creio que a surpresa maior vai vir dentro daqueles que estão na igreja mesmo. Vai se surpreender muito com a atitude de muitos. Uns porque calou, foram omissos. Outros porque foram covardes. Outros porque serviram ao inimigo e diziam que estava servindo a Cristo. Mas amém. Que Deus te abençoe e que nós possamos não desistir da nossa missão. Deus continua abrindo os caminhos. E tudo aquilo que tiver ao seu redor tentando tramar contra ti em oculto, Deus revela. Às vezes cria uma tribulação tremenda, mas é Deus revelando para que se dissipa aquela situação. A gente não quer, a gente ora para muitas coisas ser reveladas na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Mas quando é revelado, misericórdia, Jesus, dá vontade de a gente falar assim, não, esconde tudo de novo. Pois é. É que Deus traz coisas que a gente nem imaginava que aquela pessoa era capaz de fazer. Mas faz, viu? Faz. Sem medo. Faz lá apenas para te massacrar mesmo, para te humilhar. Mas Deus, Ele é justo. Ele é justo. Creia nisso que Ele é justo. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Que Ele derrama as chuvas de bênção na sua vida todos os dias. E persevere. Meu irmão, não pare. Não pare. Fique firme com Cristo. Ele foi até o fim por você. Vamos até o fim por Ele, exaltando e honrando o nome dEle. Porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe vocês a cada dia. Até o encontro final com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.